Desligar e vamos Boa noite, nós. irmãos, boa noite a minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, nessa quinta-feira, né? E nos reunimos aqui para participarmos da nossa palestra pública de todas as quintas-feiras, né, de todas as segundas-feiras, né? Na realidade, hoje é segunda-feira. O negócio já está adiantado, eu estou adiantando mais ainda, eu estou dizendo ainda. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira. E sempre às 18h40, nós realizamos, nas segundas-feiras, a nossa palestra pública. E também temos a palestra pública de quinta-feira, às 18h40 também, onde estudamos o Evangelho. E a nossa palestra de hoje é desse livro aqui, ó, Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema da nossa palestra é contradição, é o tema. Esse tema está baseado na questão 770 de O Livro dos Espíritos, onde Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre essa questão 770. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou ler uma pequena página desse livro, Conversando com Leon Denis. E essa passagem tem por título Deus está em todo o universo. É do livro Cristianismo e Espiritismo, do capítulo 10. É um trechinho que Leon Denis tirou desse livro, né? Onde diz assim: Deus tudo vê e tudo conhece, até os mais secretos pensamentos. Bem dentro daquilo que a gente falou sobre a memória cósmica, não é? Deus está em todo o universo em relação com todos os elementos da criação. Seu amor abrange e enlaça todos os seres, dos quais ele fez, chamando-os à vida, artífices da sua obra eterna. Sua solicitude se estende até os mais humildes e obscuros, porque todos são oriundos dele. Por isso, todos, em falta de uma inteligência superior e de uma razão exercitada, podem sentir e conhecer Deus pelas potências do coração. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, essa memória cósmica, né? A Jesus, nosso mestre, Francisco de Assis, o orientador espiritual dessa casa, e todos os espíritos bons, trabalhadores da seara do Senhor. Primeiro, para agradecer todas as bênçãos que cada um de nós tem recebido do Pai. E solicitar, Senhor, que nos permita continuar a nossa caminhada, buscando estudar, aprender, refletir, para aplicarmos em nosso comportamento esses aprendizados. Dai-nos, Pai, ombros fortes, para que cada um de nós possa carregar a sua cruz até o fim da caminhada. E que todos nós trabalhemos sempre com muita disciplina, como nos ensinou Emmanuel, com muito afinco, para que a gente possa crescer em beleza, crescer em amor, crescer em vontade, em bom senso, para que assim possamos, no futuro, compartilhar do teu amor, Senhor, para podermos, no futuro, estarmos muito próximos de ti. Abençoa-nos, Pai, abençoe todos aqueles que, nesse momento, Senhor, estejam em sofrimento, necessitando da tua infinita misericórdia que nunca nos falta. E que esta casa possa estar sempre de portas abertas, levando o teu evangelho àqueles que desejarem aprender e àqueles que necessitarem. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos passar a nossa palavra do momento para a nossa irmã Denise Fernandes, que vai fazer o nosso estudo da noite de hoje. Denise, a palavra está com você. Você tem até aí 19h30 para fazer as suas considerações, tá bom? Se quiser partilhar algum documento, pode partilhar, está tudo direitinho, tá bom? Que Jesus te abençoe. Tá bom, obrigada, Rose. Boa noite a todos. Vamos iniciar as nossas reflexões da noite de hoje, observando o texto
do livro Religião dos Espíritos, como disse a nossa amiga Rose. Estão enxergando? Uhum. Estamos sim. Ótimo. Então, vamos lá. Contradição. Reunião pública de 29 de junho de 59, na questão, baseada na questão 770. A questão 770 é uma questão de resposta pequena, porém bastante assertiva. Deixa eu diminuir isso aqui. Isso. Então, vamos lá. Obrigada. Assim, que nos traz uma reflexão muito grande em relação ao que a gente deve pensar a respeito do assunto, tá? Ele inicia assim: muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. Então, para se guardar do mal, evita contatos com outras pessoas, contatos com outro tipo de pessoa, né? Porque nós, ele fala muitos companheiros, né? São muitas pessoas assim, querem se resguardar apenas olhando, às vezes, muitas das vezes, o exterior, ou então querendo assim, não, esse não serve para ficar compartilhando comigo, eu vou me isolar, eu vou ficar quietinho no meu canto, cada um que tome conta da sua vida, e pensando que dessa forma ele vai agir de forma acertada e não vai se contaminar, não é isso? E para isso, continua Emmanuel, quase sempre recorrem a negativas de várias espécies. Então, aqui ele vai elencar quais são as desculpas, né? Quais são as negativas, né? Que utilizamos para poder não entrar em contato com o outro. Continua, Emmanuel. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhes propicia a aquisição de virtude. Aqui eu colocaria virtudes, né? Por quê? Quando a gente reconhece que não é perfeito, quando a gente reconhece que ainda esse pecado, a gente sabe, vamos colocar entre aspas, né? Somos aqueles todos que ainda temos muitas dificuldades, que reconhece que não é perfeito, né? Senão não estaríamos aqui. Mas mesmo reconhecendo, foge disso, porque foge desse ensejo, dessa vontade. Muitos de nós sabemos que essa vontade faz com que a gente consiga é, adquirir virtudes, faz com que a gente consiga reverter, né? Pelo menos um pouquinho. Sabemos que na natureza nada dá salto, a natureza vai devagar, no tempo exato que tem que ser, e nós vamos adquirindo essa virtude, nós vamos conseguindo vencer as nossas dificuldades pouco a pouco. Mas o que ele está dizendo?
que a gente foge deliberadamente. Não é sem querer, não é que ele não compreenda, não é que ele não quer simplesmente. Não quer. Você foge de se melhorar. Dizem-se pecadores, mas deliberadamente, por vontade própria, não procuram. Perdão, subi muito. Não procura se melhorar, não é? Afirmam-se devedores quando, nesse aspecto, lhes cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Diligência é rapidez. Então, sabe-se que é devedor, mas exatamente por ser devedor, tem que, fazer como Paulo. Reconheço que errei, Senhor, o que eu posso fazer? E seguir em frente, não ficar parado ali, cristalizado naquele erro, naquela dificuldade, né? Aqui, como fala de devedor, naquela dívida, certo? Quando a gente está devendo alguma coisa, o que que a gente pretende fazer? Vamos rapidamente. Não, não, não. 68 prestações é muito tempo para eu ficar pagando a minha dívida. O que que eu posso fazer? Pagar maiores partes e menos vezes, né? Que é para poder acelerar, para ficar diligente, ficar mais rápido, né? Na solução desses compromissos, para poder quitar o mais rapidamente possível a sua dívida. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Inúteis. A gente sabe que ninguém é inútil, né? Ninguém é inútil. Todos nós, por mais simples que sejamos, por menos de recurso que temos, pode ser recurso da inteligência, pode ser recurso financeiro, por menos que tivermos, algo a gente sempre tem para servir. Em alguma coisa a gente tem, alguma coisa. Então, a gente não pode se declarar inútil, né? E nem se ausentar desses quadros de trabalho. A gente pode procurar vários quadros de trabalho, né? No bem. Vários quadros de trabalho em que você serve o outro, você sirva o outro, seja um servidor, seja um servo de Deus, um servo do Cristo, um servo do seu irmão, mas inútil ninguém é. Esse é o trabalho no bem. Darei uma paradinha aqui e a gente vai olhar no texto. Espera aí, estou fazendo bobagem, estou fazendo bobagem. Nós vamos olhar o texto seguinte. Eu queria selecionar para poder ver onde eu parei. Isso. O texto seguinte, vamos ver como é que eu me saio, hein? O texto seguinte é o da questão 770. Está aparecendo aí, amor? Ave Maria, tem um problema aqui entre o... Em vez de aumentar, diminuir. Vamos lá. Na questão 170 do Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, no capítulo 7, da lei de sociedade. É o que nos sugere Emmanuel para a gente faça a reflexão em cima dessa questão, né? Sobre a vida de ensolamento
e do voto de silêncio. Aqui a gente vai pegar a vida de insulamento. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E os espíritos falam de forma simples, rápida e direta. Duplo egoísmo. Como a gente viu no outro texto, no texto de Emmanuel, que a gente dá muitas desculpas. A gente foge do contato com as pessoas, e as pessoas que a gente sabe que são necessitadas de alguma coisa, que no mundo que estamos de provas e expiações, é um mundo que todos estamos aqui passando por dificuldades. Então, como é que você vai se isolar, sabendo que tem tanta gente necessitado do outro, né? E os espíritos respondem: duplo egoísmo. Egoísmo para não servir o próximo, e egoísmo até consigo mesmo. Você é egoísta contigo mesmo. Você quer se separar, se colocar à parte, se afastar daquele que necessita, quando você tem que fazer exatamente o contrário. Rapidamente, procurar trabalhar no bem, procurar servir o próximo, procurar se melhorar, para que você faça o contrário do egoísmo, certo? Qual é o contrário do egoísmo? É você ser caridoso. Então, por isso o egoísmo é duro. Mas Kardec continua perguntando na 770A, mas não será meritório esse retraimento? Para pensar. Será que não é meritório a gente ficar caladinho, não se envolvendo com o outro para não fazer bobagem? Né? Se tiver, por fim, uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa, porque viver solitariamente é penoso, né? Você não ter com quem trocar, você mesmo é duplo que você consigo mesmo, né? Você só tem contato consigo mesmo. E será que você quer realmente ter contato o tempo inteiro consigo mesmo? Aí ele diz assim: se você se impõe, essa pergunta de Kardec é bem interessante, né? Se você se impõe a essa distância, a essa privação, não será uma privação penosa? Esse retraimento tem, por fim, uma expiação, não vai ser útil, não vai ser meritório. E os nossos amigos respondem: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Eles já podiam até parar por aí, né? Ele está perguntando: vai ser meritório essa expiação? Não. Você ficar sozinho, isolado do mundo, é uma privação penosa? Não. Porque a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Por quê? Né? Aí eles continuam: evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro. Por quê? Esquece a lei de amor e de caridade. Esse esquecimento é um mal maior. Porque você evitando o outro, você esquece essa lei, a lei de amor, que é para todos. É a lei divina de amor e de caridade. E você não vai evitar o mal. Você não vai fazer mal, tá? Mas também você não faz o bem. Então, aquele que não faz o bem está fazendo o mal. Porque é egoísmo.
Esquecer a lei de amor é de um egoísmo tal, porque nem o outro ganha alguma coisa, recebe alguma coisa, como nem você. Porque não é dando que se recebe, né? Perdoando que se é perdoado. Então, como você vai fazer esse movimento? Que bem que você vai construir? Nenhum. Então, ele diz que fazer a maior soma de bem, eles dizem, né, os espíritos superiores, fazer a maior soma de bem do que de mal é a melhor expiação. Porque você vai ter que esquecer o quê? O egoísmo. Você vai trabalhar a lei de amor. A lei de amor faz com que você se doe. E se doar, para a gente ainda é muito difícil. Ainda é muito penoso. Porque quando você se doa, você esquece a si próprio. Você pensa primeiro no outro. Esquece as suas necessidades. E faz, e serve o outro. E caridade, vamos lembrar novamente, a caridade não é somente de coisas materiais, nem somente de, de coisas materiais, de dinheiro, né, que a gente fala mais, de coisas, dar coisas. Não. A caridade é também calar quando o outro não compreende. E se você falasse, você estaria alimentando uma discussão. Caridade é você estar próximo do outro na hora em que ele mais necessita de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um consolo. Lembro-me bastante da imagem em que, do relato de alguém que nos conta sobre Chico, falando daquele encontro que ele teve com uma mãe que perdeu o filho. E ele vai, abraça, chora junto. Isso é caridade. Porque tudo que você pode só falar, provavelmente, não console aquele coração. Provavelmente, não auxilie, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma necessidade. E muitas vezes a gente escuta palavras, palavras e palavras que não conseguem nos alcançar. A dor é muito grande. Então, muitas das vezes, a caridade é ouvir, somente ouvir. Voltando ao texto de Emmanuel, ah, perdão, aqui, contradição, ele continua. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta, capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Porque essa luta é a luta consigo mesmo, né? A gente, a gente compreende que é imperfeito, aceita. E você desertar dessa luta, você fugir, você não consegue burilar todas essas nuances, esses aspectos que ainda temos de trabalhar.
aspectos de nossa personalidade, aspectos do nosso amor ainda diminuto, que a gente precisa deixar florir. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros em que se anunciam em cursos. Você admite, né? Mas não tem ânimo para parar um minutinho, para reparar, para pedir desculpa, para pedir perdão, para amparar o outro, para repensar nas suas ações. Proclamam-se cansados, esquecendo de que, assim, exigem mais dura cooperação dos semelhantes, em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles. Cansado. Ai, tô cansado. Não quero fazer isso, estou cansado. Mas ele está cansado, é só ele que está cansado. Se você não faz a sua parte, você se esquece que vai sobrar mais para o outro. E quem diz que você está mais cansado? Quem é que pode mensurar isso? Que você está mais cansado que o outro? Né? Quando você diz que está cansado e não faz nada, isso exige que o outro trabalhe mais, que a cooperação do outro seja mais dura. E, às vezes, muitas das vezes, são eles que estão mais cansados, mais fatigados do que nós. Intitulam-se doentes, reclamando os sacrifícios dos outros. Ah, eu estou doente. Realmente eu não tenho jeito. Então, o outro tem que fazer a sua parte. O outro tem que se desdobrar para cuidar de você, para pensar em você, para fazer aquilo que você diz que não é capaz porque você é doente. Inculcam-se, inculcam-se por vítimas do desencanto, veiculando o pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Vítimas do desencanto. Pessoa pessimista. Ah, não, não dá certo, não. Eu não vou fazer mais, eu cansei de tentar. Ele não tem mais jeito. O mundo não tem mais jeito. O planeta Terra já está condenado. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão com aqueles que lhe suportam a bile. Eu pesquisei, é interessante, porque tinha uma música antiga que falava sobre neurastenia. Mas eu achava que era só um jeito de falar que a pessoa é nervosinha. Então, pesquisando, eu descobri que não é bem assim, não. Tá? Neurastenia é uma doença. É uma doença que, é, que a pessoa faz, uma doença mais psicológica. Mais psicológica. É necessário que o médico, o psicólogo, o psiquiatra façam a anamnese, porque são pessoas que sentem dores de cabeça, dores no corpo, fazem exame de tudo quanto é tipo e não acham origem orgânica da dor. São pessoas que ficam muito depressivos, tá? Então, você necessita de um tratamento especializado com o psicólogo, precisa de um remedinho também para auxiliar,
precisa pesquisar, né? Muita gente pesquisa dentro de si mesmo, ou deixa de pesquisar dentro de si mesmo, qual é a causa desse seu desencanto, né? Dessa sua neurastenia, porque é vinculado à parte psicológica. É algo que a pessoa sente no físico, mas que se origina no psicológico, tá? E tem remédio, tem medicação, tem tratamento, tá? E isso tudo é descoberto, né? Vamos dizer assim, por um psiquiatra ou por um psicólogo, tá? Então, não é assim, eu pensei que fosse pessoa nervosinha, que tudo você, porque ele fala ali, ele suporta uma bilha. Sim, se a pessoa está sempre doente, sempre para baixo, sempre sentindo dor, o tempo inteiro, alguém vai ter que lidar com essa pessoa, né? Então, de alguma forma, a pessoa vai suportar esses queixumes, né? Vai suportar aquele mal-estar, que quando você está com dor em tudo quanto é canto, dói até o último fio de cabelo. Para lidar com os outros, você não vai ser uma pessoa amorosa, tem muita dificuldade, né? E essa tristeza, né, que é um assunto muito importante também, que a gente já fez estudo aqui na casa sobre a depressão, é algo para a gente realmente pesquisar, procurar, porque aquele que vive sempre parado, se sentindo mal, com dor, deitado, que não se levanta, não consegue ter ânimo com ele mesmo para poder se renovar, para se levantar, se erguer e sair desse quadro. Então, é uma doença, não é assim, tipo, uma frescura, né? Então, é bom a gente ter um olhar diferenciado para essas pessoas, porque são irmãos nossos ainda necessitados de amor. É certo que ele não tem compaixão, ele é, como dizem os espíritos, é um duplo egoísmo, porque eles não têm compaixão para aquele que vai lidar com ele, que necessita lidar com ele, né? Acreditam-se perseguidos, seguindo o contexto, por espíritos inferiores, sem jamais ofertar-lhes qualquer recurso de amor à renovação. A culpa é sempre do outro, né? Perseguido, são seres inferiores, são os obsessores. E nisso não faz nada, não oferece recurso nenhum de amor a ninguém, nem a si próprio, nem a outra pessoa que necessita. Lamentam-se, continua Emmanuel, colecionam queixumes, exageram sintomas, escusam-se, dão desculpa e choram. Então, é uma contradição, né? Porque naquilo que você precisa trabalhar mais para melhorar, você não consegue, você se isola. Anti-educação que ilumina, Emmanuel, anti-educação que ilumina, ele sempre faz vai pontuando o assunto e depois ele vem buscando, fazendo com que a gente consiga refletir. Perdão, passei demais. Antes, e vai direcionando, ele vai fazendo a gente refletir e direcionando o nosso raciocínio no que a gente deve fazer, no que a gente precisa fazer, e no que a gente, assim, ele dá uma injeção de ânimo, né? Porque ele não diz só, vai apontando, vamos dizer assim. Ele vem e nos dá elementos com que a gente consiga refletir e fazer essa virada,
né? Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, eles imaginam-se ignorantes e fracos. Nós nos imaginamos ignorantes e fracos. Quem está falando é dos companheiros. Todo aquele que está na caminhada junto, certo? Malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Aquela pessoa que está muito chegada a manter a distância social, vai ficando entediada, está sempre mentalizando infortúnio, em desgraças, como a gente fala, né? Tem frustração com tudo, se lamenta de tudo, se queixa de todos, e exageram, né? Exagerantes sintomas. Porque muitas das vezes nós nos fazemos vítimas para podermos sermos servidos, para poder dar desculpas, querendo dar desculpa a nós mesmos e aos outros, de você não querer fazer algo para mudar. Anti-educação. Não, perdão, já li. Transitam aqui e ali. A gente tem que parar para pensar muito em aqui e ali, né? Entre a desconfiança e o desânimo. Olha só, a gente pode dizer aqui e ali, quer dizer, em todos os lugares, aqui e ali, lugar físico aqui na Terra. Mas podemos também pensar aqui e ali, encarnado e desencarnado. Porque se você desencarna doente, se sentindo desamparado, incompreendido, doente, mal, sem forças, mal amado, né? sem ser amado, desprezado, quer se isolar, você continua no plano espiritual dessa forma, certo? Então, não é só aqui na Terra. Porém, aqui na Terra, a gente tem a oportunidade de fazermos nos levantarmos, né? De fazermos aquela mudança, de esquecer a desconfiança e o desânimo, e exatamente respirar fundo e ter confiança em si mesmo, ter ânimo para poder fazer um movimento de mudança interior. Então, ele diz que transitam aqui e ali entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparado e incompreendido. Olha só, ele não falou de vez em quando, habitualmente. A pessoa tem um hábito de se sentir desamparado e incompreendido. O que ele precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Exatamente a mudança de comportamento, certo? Destacando-se onde surjam a maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. Então, é uma pessoa doente. Aquela que teme cilada, que teme a tentação. Não vou por ali porque pode acontecer uma coisa, alguém pode estar tentando me pegar, né? Ou então, não, eu não vou ter contato com isso porque para eu não ter essa tentação, então, se eu não tiver o contato com a tentação, eu vou conseguir sair ileso, né? E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmos, como se, insulados e inertes, estivessem conquistando altura moral. Preste atenção o que ele diz aqui. Você pensa que está conquistando altura moral, pensa que está se melhorando, não tendo contato. A gente não está falando de ter contatos com tudo que é de vício
para poder dizer que eu venci. Não, né? A gente precisa evitar essas coisas, mas não se insular, certo? Vou repetir. Encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmos, como se insulados e inertes estivessem conquistando a altura moral. Então, a pessoa está enganada consigo mesma. Tem isso como uma verdade para si, não quer compartilhar, não quer ter contato, não quer trocar, achando que assim vai ser moralmente melhor do que o outro, que vai se melhorar moralmente. Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir. Está fazendo o quê? Está conquistando a altura moral? Não. Está fugindo do dever a cumprir. Porque a lei é de amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo, né? Amor à natureza, amor a Deus, cumprindo as suas leis. Então, se você não consegue ver que essa fuga do dever não te dá altura moral, você acaba desencarnando, se você não aproveita a oportunidade, né? E depois, mais tarde, se cair em si, do outro lado da vida, se arrepender e perceber, nossa, quanta bobagem, quanto tempo perdi. E já fizemos isso muitas e muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. Então, é bem interessante essa reflexão, porque a gente precisa realmente ter a certeza, se informar, né, de que não é assim que a gente cresce moralmente. Não é se isolando. Se isolando, você, na verdade, está fugindo do dever que você tem que cumprir, o dever do amor, o dever da caridade. Porque, se em verdade procuram a apetecida libertação do mal, é imprescindível entendam que a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos e em toda parte a maior soma de bem. Então, no final, ele diz assim: você precisa compreender que não é dessa forma, né? Se ficando isolado, você não tem como trocar, você não tem como crescer, a melhor maneira de você crescer, de você melhorar, é exatamente fazendo o bem e fazer todo o bem que puder, né? A fazer a maior soma de bem durante essa oportunidade dessa existência que estamos atualmente. Esse é o final do texto, e a gente vai dar um pulinho aqui. Então, por que que é contradição? O texto tem um título bem interessante. Por que contradição? Porque você achando que está fazendo o melhor para si, você está fazendo exatamente o contrário. Se você não faz o que você precisa fazer para se melhorar, você está sendo duplamente egoísta, porque você não está fazendo nem para o outro e nem para você. Nesse livro Filosofia e Espírito, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês faz um comentário na questão 770, tá? Do Livro dos Espíritos, e tem o subtítulo Reclusão. Ele diz assim: o egoísmo se encontra em muitas faixas da vivência humana e mesmo da espiritual. Ele é capaz de mover diversas dificuldades para se estabelecer como tal, e inspirando seu instrumento como sendo
O amor, na verdade, ele não deixa de ser um amor, mas um amor próprio, o egoísmo. A alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições que a iriam instruir, crescendo para a vida maior. O egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesma, paralisando muitas de suas faculdades espirituais. Deus nos criou para vivermos em conjunto. Jesus não trabalhou sozinho. Jesus, quando esteve entre nós, trabalhou em conjunto com seus apóstolos, com todo o povo ao seu redor. A pessoa, não, eu sou o rei, eu sou o melhor, eu sou o mestre, e eu vou ficar aqui só paradinho e vou trabalhar sozinho. Não, não, ninguém tem condição de me acompanhar, não. Eu vou trabalhar sozinho. O mestre não fez isso, né? Ele reuniu e reuniu o seu apostolado daquelas pessoas como nós. Homens ainda, tá certo que eles já eram bem melhores do que nós, mas eram homens como nós, assim, ainda com seus defeitos, suas dificuldades, né? Suas imperfeições ainda para serem trabalhadas. E trabalhou em conjunto, né? Deus nos criou para vivermos em conjunto, e para isso nos mostra, como exemplo, todos os outros reinos que estão sempre em grande atividade, formando conjuntos em trocas incessantes dos valores da vida. O egoísmo na reclusão é duplamente inferior, por deixar inativos os dons, todos esses dons que ele nos oferece para a gente, né, trabalhar, florescer, desenvolver, principalmente a caridade. É de grande valor que recordemos João, no capítulo 10, versículo 30, quando nos diz a palavra do Mestre: eu e meu Pai somos um. Se Jesus e o Pai estão unidos, e Deus está sempre presente em toda a criação, ele condena, não vamos dizer assim condena, né? Mas ele reprova terminantemente a reclusão. As criaturas devem permanecer unidas com as suas irmãs, as criaturas, todas as criaturas. E a gente tem um exemplo aí nos animais, nas plantas, né? E na natureza. Uma coisa sempre depende da outra, todo o planeta. O homem com os animais, com as plantas, com a terra, com a água, com o ar, todos trabalhando juntos, né? Trabalhando e servindo de degraus para que as outras possam subir. É servir mesmo, é apoiar o irmão no ombro para que ele suba junto contigo. Se você quer melhorar, ajude o outro a melhorar também. Nesta operação divina e humana, todas as criaturas serão beneficiadas pela vida e por Deus, que comanda a vida. É indispensável que tenhamos equilíbrio em tudo. Os extremos é que nos fazem mal, no porte espiritual, principalmente no porte espiritual em que nos encontramos, né? Alguns momentos de meditação a sós não fazem mal a ninguém. Você chegar, se recolher dentro do seu quarto, dentro de nós mesmos, né? Só fazem você poder ter a certeza do que realmente você é, das suas dificuldades, das suas habilidades, dos seus dons, né? Para que possa também desenvolvê-los,
né? Então, alguns momentos de meditação não vai nos atrapalhar, não vai fazer mal a gente, não. Que em tudo isso, o que nos prejudica mais é o abuso das possibilidades que a gente tem para crescer. Ou então, a negativa nessas possibilidades. Porque até com as nossas... Até não. Com as nossas ações, a gente também está instruindo, a gente também está educando. Então, quando você se recolhe e não faz nada de bom, você está sendo também um exemplo negativo das coisas que você não deve fazer, né? E está ensinando também, está instruindo outras pessoas, né? Está educando outros, aqueles que convivem contigo ou aqueles que te observam. Alguns homens considerados grandes no passado, fala Miramês aqui, se entregavam à reclusão por anos a fio, meditando e por vezes para não se contaminarem com a raça humana, com a massa humana, esquivando-se das impurezas dos outros. Entretanto, devemos nos aproximar dos que ficaram na retaguarda, para ajudá-los na caminhada, assim como os benfeitores da eternidade sempre fazem conosco. Olha quantos espíritos superiores, aqueles benfeitores que estão lá na frente, trazem para a gente, nos dão a mão, nos estendem as mãos para que a gente, ainda no atraso, lá no final da fila, consiga melhorar, consiga caminhar, né? As leis do amor e da caridade se encontram vibrando em toda a atmosfera material e espiritual. E devemos obedecer a elas para entrar em plena harmonia com a vida maior. Se todas as criaturas praticassem o isolamento, qual seria o resultado? Cada um por si, Deus por todo. A gente vê uma boa parte disso, né? A gente sabe. A gente sabe mesmo. A gente já viu bastante daqueles egoístas, totalmente egoístas, que se isolam totalmente. Isso seria uma distorção da lei divina que se expressa nos mundos. A doutrina dos espíritos, fazendo reviver o cristianismo na sua plenitude, nos mostra que a reclusão absoluta nos exclui da própria vida, pois nós encontramos Deus mais presente e para os nossos corações, e em conjunto cada criatura desenvolve dons diversos para analisar a existência de Deus. Então, vamos lá. O que ele quer dizer aqui? Deixa eu abaixar só um pouquinho. A doutrina dos espíritos é o cristianismo redivivo e ele nos auxilia, né, a nos ligarmos a Deus de forma mais clara, né? E para isso, as claridades, todos evoluem, porque a gente parando para analisar a existência de Deus, para perceber essa existência, para perceber que ele existe dentro de cada um, né? E nos unindo, auxiliando, exemplificando, a gente está de uma forma mais branda, né? Dependendo do que a gente faça, exemplificando e seguindo a lei de Deus. E Deus nos mostra em toda parte do universo a sua existência e que todo o universo contribui uns com os outros. Todos os planetas, todas as constelações, todos as nebulosas, todo o movimento que Deus faz, que Deus nos dá, nos oferece, nos mostra em todo o universo. É que tudo está conectado. A vida nos corpos continua
Miramês. Se evidencia porque tudo neles trabalha em conjunto. Nosso corpo, nosso sistema, trabalha tudo em conjunto. As formigas trabalham em conjunto, né? Então, se a gente parar e observar, a gente vê Deus em tudo quanto é canto, em todo o planeta, em todo o universo. E ele continua dizendo aqui que a reclusão, vou andar mais um pouquinho, acelerar mais um pouquinho, a reclusão não pode acontecer a um homem que já é dotado de razão, de inteligência, porque a inteligência é capaz de discernir o que convém do que não convém, né? E principalmente o que não convém, que é esse isolamento absoluto. Porque Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, se encontra em plena atividade. Jesus te falou, né? O Senhor, o Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, ele está em plena atividade dentro de toda a criação. E um dia, olha o consolo que a gente tem, né? Um dia poderemos dizer, como Jesus fez, eu e o Pai somos um. Então, obrigado, gente, pela atenção. Estamos passando um pouquinho do horário. Gostaria de pedir perdão por essa extensão, mas é muito consolador, né, a gente sentar para estudar e agradecemos ao nosso Pai a bendita oportunidade da gente parar, refletir, estudar e, principalmente, aproveitar e fazer, né? Trabalhar, exemplificar. Muito obrigada. Obrigada, nossa amiga Denise, por essa explanação. Depois manda esse texto do Miramês para a gente, que a gente não viu o texto, né? E é um texto muito bonito, esse de Miramês. Realmente dá para a gente refletir bastante. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite ouvindo essas reflexões, esse evangelho que nos chama tanta atenção da necessidade de estarmos juntos, né? Que não devemos nos isolarmos, não adianta nos isolarmos, nós somos animais sociais, precisamos viver em sociedade, precisamos compartilhar. Então, eu vou encerrando a nossa reunião, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Então, Senhor, mais uma oportunidade aqui juntos, exatamente o que o texto nos fala, da questão de nos isolarmos, do vitimismo, de tantas questões aqui que Emmanuel nos traz de uma forma tão sintetizada, mas tão eficaz, e que a gente possa aproveitar mais essa lição e colocarmos em nossos corações aonde que a gente está, aonde que nós nos desviamos dessa lei. Então, Senhor, nós só temos a agradecer mais uma vez essas reflexões para que a gente possa olhar dentro de nós e aonde que a gente está falhando, aonde que a gente está deixando de fazer esse bem, como falam, como os Espíritos nos falaram, fazer a maior soma de bem que pudermos, através do nosso contato com o outro, no nosso contato com o ambiente, o nosso contato com os nossos irmãos, enfim, tantas questões aí que possamos refletir a respeito dessa lição que Emmanuel nos trouxe e que a nossa amiga Denise nos fez refletir bastante com as suas palavras. Então, Senhor, agradecemos mais uma vez estarmos aqui na casa de Francisco, que nos abre essas portas para que a gente possa refletir, pensar e colocar boas ideias na nossa mente para que a gente possa fazer o maior bem que pudermos fazer nessa oportunidade que é a nossa reencarnação. Então, Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que estão no outro plano e aqueles que não conseguiram estar conosco nessa noite, que possam também ser abençoados. Graças a Deus. Graças a Deus. Denise, passa o anfitrião para mim, por favor. Bem, meus irmãos,
nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo sempre a Deus a oportunidade de ter todos vocês aqui conosco. Estaremos de volta quarta-feira para o nosso estudo, né, das obras de Paulo, das obras de Emmanuel, né, do Evangelho, as nossas radiações, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje sempre, abençoando também nossos lares, nossos familiares e amigos que necessitam bastante, tá? Ó, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Denise, manda esse texto do Miramês, tá? Muito bonito para a gente, tá bom? Tchau, gente, tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Deixa eu